O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Sem mais delongas, passemos para o primeiro bloco do Giro de Notícias. Giro de Notícias. Notícia da sexta-feira passada, dia 24 de junho. Militares de Burkina Faso ordenam evacuação de grande área do país. Pois é, a junta militar deu 14 dias de prazo para evacuar duas áreas que foram declaradas como zonas de interesse militar, que somadas elas dão cerca de 13 mil quilômetros quadrados. Tá? Uma é no norte do país, outra é no sudeste do país. Por quê? A junta militar, junto com o apoio de forças dos países da Comunidade Ocidental Econômica Africana, vai realizar duas ofensivas militares. A gente comentou no programa passado que o Estado de Burkina Faso controla apenas cerca de 60% do seu território, então o governo pretende realizar duas grandes ofensivas militares, meados de julho, e para isso ordenou uma evacuação dos civis que moram nessas regiões. Isso, por um lado, pode soar interessante, pode soar como o governo tomando providências contra rebeldes e contra grupos jihadistas, mas tem um detalhe que é importante de perceber, de ter em mente. Como as pessoas nessas regiões serão tratadas, porque vamos supor, você tem ali uma vila onde residem 100 pessoas. Dessas 100 pessoas, 50 cumprem a determinação do governo, saem dali, vão para uma área segura. As outras não conseguem sair dali, não podem sair dali por algum motivo. Tá? Não estou dizendo que são rebeldes, que são jihadistas, pessoas que não podem sair dali. Eles vão ser tratados como criminosos, vão ser tratados como inimigos, vão ser, enfim, sujeitos à violência. Então, o governo está preocupado então quer tirar os civis das zonas de operação. Perfeito. Mas e os civis que não conseguirem sair, que não puderem sair, que não conseguirem se locomover? Então, é interessante ter isso em mente também. E no sul de Burkina Faso, em Gana, meu caro Matias, duas notícias. Uma delas é que essa semana teve diversos protestos, tivemos diversos protestos em Gana contra a inflação e problemas econômicos. Tivemos pelo menos 30 prisões durante os protestos e hoje, dia 1º de julho, estamos gravando esse programa no dia 1º de julho, o governo de Gana anunciou que vai iniciar negociações com o FMI, com o Fundo Monetário Internacional, para um pacote de auxílio econômico para superar essa recessão. Tá? Foram pelo menos 3 dias de protestos e mais de 30 pessoas detidas. Ainda no continente africano, só que na porção oriental. Notícia da última segunda-feira, dia 27 de junho. Sudão convoca embaixador na Etiópia após execução de 7 soldados, E aqui a gente tem que contextualizar um pouco, Felipe, a questão ali da disputa do distrito de Al-Fashqa, também conhecido como Al-Fushqa, que fica entre a fronteira dos dois países, próximo também da tríplice fronteira com a Eritreia. Primeiro, adorei sua pronúncia do nome. E, como você lembrou, são dois países que têm uma disputa fronteiriça. Nós já tivemos guerras entre Sudão e Etiópia antes, já tivemos confrontos entre os dois países antes. São dois países que também estão relacionados, a disputa pelas águas do Nilo, o Sudão com o seu aliado Egito, de um lado, e a Etiópia do outro. E nessa semana, a gente
em programas anteriores a gente falou muito de uma possível crise, né, de uma eventual crise uma crise já existente, né, entre a República Democrática do Congo e Ruanda, e dessa vez o que aconteceu? O governo etíope havia capturado 7 soldados sudaneses no início de junho. Segundo a Etiópia, esses soldados sudaneses estavam em território etíope e estavam engajados com milícias locais. Lembrando, né, que esse distrito faz fronteira com a região do Tigray. Isso. Né? E como você mencionou anteriormente, perto também da fronteira com a Eritreia. Então, podem ser, por exemplo, que eram soldados sudaneses que o Sudão enviou para, olha, vamos aqui auxiliar os rebeldes contra a Etiópia, porque nós somos rivais da Etiópia. Podem ser soldados que foram contratados como mercenários, podem ser, ou então tem a versão sudanesa, né, que disse que os soldados estavam em território sudanês, tá, e foram capturados por forças etíopes depois de uma incursão etíope em território sudanês. O fato é, a Etiópia tinha sob sua custódia 7 soldados sudaneses e esses soldados foram condenados à morte, tá, e executados. Isso é um fato. Tá? Esses soldados foram condenados à morte e executados porque, segundo a Etiópia, eles estavam conduzindo ali ações armadas clandestinas, ou talvez até mesmo como mercenários, né? Talvez tenham sido condenados por isso. E aí, o Sudão convocou o seu embaixador na Etiópia e também convocou o embaixador etíope em Khartoum para esclarecimentos. Tá? O Sudão, na recente guerra do Tigray, que você acabou de lembrar, dezenas de milhares de pessoas, de etíopes, né, fugiram para o Sudão por conta da guerra. Então, é uma fronteira que ainda passa por uma crise humanitária. Tá? Aí a Etiópia depois negou que tenha executado os soldados sudaneses, dizendo que a execução foi realizada por uma milícia local sem o apoio, sem o amparo, sem autorização do governo etíope. A questão é que essa milícia que teria realizado as execuções é justamente uma milícia aliada do governo federal etíope. Então, mesmo que a Etiópia não tenha sido, o governo etíope não tenha sido diretamente responsável pela execução, na sua justificativa, ele ainda pode ser considerado indiretamente responsável. E cabe lembrar, né, que desde meados dos anos 90, essa era uma região desmilitarizada, até porque houve uma tentativa de assassinato do ex-presidente egípcio, o Hosni Mubarak, e daí houve uma troca de acusações, né, entre o governo egípcio contra os seus pares sudaneses, de que existia uma conspiração junto com a Jihad Islâmica. Então, desde essa época, virou uma zona desmilitarizada, só que justamente por conta do conflito no Tigray, o governo etíope solicitou da parte de Khartoum que voltasse com os homens na fronteira para que o conflito justamente não tomasse proporções maiores, né? E aí, anteontem, o governo sudanês afirmou que disparou uma salva de artilharia perto da fronteira, na região de Jabal Kala al-Laban, tá? E aviões sudaneses também foram vistos sobrevoando a região, aviões da Força Aérea do Sudão, né, quero dizer, também foram vistos sobrevoando a região, tá, no último dia 29, anteontem, quarta-feira, né, estamos gravando esse programa na sexta. Então, mais uma possível crise fronteiriça na África. Além disso, no Sudão, nós tivemos essa semana mais protestos contra o governo militar e, segundo a oposição, segundo grupos de oposição, pelo menos 8 pessoas morreram nos protestos em Omdurman,
né, que é basicamente cidade contínua a Khartoum, né, faz parte do que seria ali a Grande Khartoum, né, Khartoum é a capital do Sudão. Então, segundo a oposição sudanesa, pelo menos 8 pessoas morreram essa semana. Também no começo da semana, Estados Unidos e Irã retomam negociações sobre acordo nuclear no Catar. Pois é, o acordo nuclear que, né, aparentemente não vai ser revitalizado, né, porque basicamente o governo dos Estados Unidos quer que o Irã retome a cumprir o acordo sem retirar as sanções que foram reimpostas pelo governo Trump, e o governo iraniano não confia no governo dos Estados Unidos, porque eles vão falar, olha, tá bom, a gente vai começar a cumprir o acordo, aí chega mais um governo republicano, e aí vocês vão sair do acordo de qualquer jeito, de novo, e aí vai ficar essa dança de novo. Mas, de qualquer jeito, foram retomadas as negociações em Doha, no Catar, tirando as negociações de Viena, onde elas estavam sendo realizadas. Muito provavelmente agora, e por que essa negociação só de Viena foi para Doha? Porque, assim, em Viena ocorreu uma negociação multilateral, envolvendo Irã, Estados Unidos, os países europeus garantidores do acordo e a Agência Internacional de Energia Atômica. Em Doha, no Catar, vai ser basicamente uma negociação direta entre Irã e Estados Unidos, que é onde está emperrado. Né? Os países europeus nunca deixaram de defender o acordo, de desejar o acordo. Então, assim, o problema mesmo é entre Irã e Estados Unidos por conta da decisão do governo Trump de que, mesmo com o Irã cumprindo o acordo, sair do acordo nuclear e reimpor sanções. Pode ser que vá para algum lugar, porém, hoje parece muito improvável. E também Doha, né, o Catar aí, garantindo, né, o seu papel ali de mediador regional, expandindo o seu papel diplomático na região, também vai sediar novas conversas entre o governo dos Estados Unidos e o Talibã, até porque o atual governo afegão pediu pela liberação daquelas verbas do Banco Central Afegão que foram congeladas pelos Estados Unidos, estamos falando de mais ou menos 9 bilhões de dólares, para procedimentos humanitários, especialmente depois do último terremoto, que deixou mais de 1.000 pessoas mortas. Inclusive, o governo dos Estados Unidos afirmou que vai fornecer 55 milhões de dólares em auxílio humanitário para o Afeganistão em resposta ao terremoto. 55 milhões de dólares é aquele tipo de quantia que é muita grana para mim, para o Matias, para o nosso ouvinte, tirando se o Jeff Bezos nos ouve. É muita grana. Agora, para se recuperar de um terremoto onde morreram mais de 1.000 pessoas, onde você tem dezenas de milhares de pessoas que ficaram desabrigadas, não é tanta grana assim, tá? Falando em Catar, né, o emir /dono do Catar, o Tamim Al-Thani, ele foi ao Cairo, onde ele se encontrou com o presidente egípcio, presidente /ditador, o Al-Sisi. Muito provavelmente conversaram sobre o Irã, né, além de cooperação em gás natural, né, o Egito aí que já tem uma demanda por gás natural egípcio no Mediterrâneo por conta da guerra na Ucrânia. Falando em Irã, novamente, o premier iraquiano, né, visitou o Irã essa semana, né, o primeiro-ministro Mustafa Al-Kadhimi se encontrou com o Ebrahim Raisi, o presidente iraniano. Muito provavelmente conversaram sobre a crise política dentro do Iraque. Semana passada a gente falou um pouco sobre isso. Conversaram sobre a Arábia Saudita, né, sobre toda a região. O Irã testou, né, um foguete lançador de satélites, o Sujanah. Lembrando que um foguete que lança satélites é um míssil balístico intercontinental, só muda o destinatário. Então, em bom português, dá para dizer que o governo iraniano testou um possível míssil balístico intercontinental. E, finalmente, meu caro Matias, né, para a gente sair do Oriente Médio, essas breves notícias um pouco mais factuais, tivemos um acidente no porto de Aqaba, na Jordânia, no extremo sul da Jordânia, né, o único porto jordaniano, fica ali bem na fronteira com Eilat, com Israel, né, onde tem um balneário de Eilat, e dá para o Mar Vermelho, em que um navio com containers de produtos químicos estava sendo carregado. E aí, um caminhão-tanque com cloro explodiu. Ele tombou e explodiu, tem vídeo, né? Você vê ali o gás tomando o navio. E 14 pessoas morreram e mais de 265 tiveram que ser atendidas
pois foram 25 toneladas, né? E um produto bastante tóxico, aparentemente. Eu digo aparentemente porque não conheço direito do assunto. E fechando esse bloco, notícia da terça-feira passada, dia 28 de junho. Vendas não essenciais de gasolina são paralisadas por 2 semanas no Sri Lanka. O governo determinou que, a não ser ônibus, veículos coletivos, né, de alguma maneira, veículos para transporte médico, né, de serviços médicos, e para transporte de alimentos, só esse tipo de veículo vai poder abastecer de gasolina por 2 semanas. Cerca de 22 milhões de pessoas foram ordenadas a trabalharem de casa, tá? Mesmo esses veículos de serviços essenciais vão passar por racionamento, tá? Então não é que eu tenho aqui um caminhão em que eu transporto hortifrutis, então eu posso abastecer o tanque todo dia, até para evitar algum eventual desvio, né? Então, eu finjo que estou indo abastecer para o meu caminhão de hortifruti, mas eu vou pegar o combustível e vou revender para pessoas que vão usar, sei lá, para outros motivos, né? Então, mais racionamento de combustível. Aí no último dia 30, o FMI soltou uma nota dizendo que as conversas com o governo do Sri Lanka estão construtivas e que a aprovação de um pacote de crédito para aliviar a crise está próximo. E hoje, tá, o governo do Sri Lanka publicou, né, que a inflação em junho foi de 54,6% por dia. Tá? Não foi 54% ao mês. No mês. Foi 54% por dia, tá? No Sri Lanka, que, repetimos, está enfrentando a sua maior crise na sua história, né? Nos seus 70 anos de história independente. E é curioso, porque a gente começou a repercutir essa crise com uma notícia que inicialmente, eu não consigo esquecer isso, desvincular isso, com uma notícia que parecia só de curiosidade, né? Que foi, o Sri Lanka suspendeu os vestibulares pela falta de papel devido à crise econômica. E aí, semanas depois, nós temos pessoas mortas, parte de uma das principais famílias do Sri Lanka, né, tendo que renunciar a cargos, enfim. E para a gente, ainda ali no subcontinente indiano, 2 policiais e um profissional de saúde que estava vacinando crianças contra pólio foram mortos no Paquistão, perto da fronteira com o Afeganistão, por integrantes do Talibã paquistanês, dialogando um pouco com algo que o Attila explicou aqui uma vez, né, de que um dos motivos de Paquistão e Afeganistão terem ainda problemas com pólio selvagem é porque muitas vezes profissionais de saúde são mortos por esses grupos, porque em outras ocasiões os serviços de inteligência, serviços policiais ou até mesmo forças armadas estrangeiras como dos Estados Unidos usaram, né, a vacinação como um disfarce para realizarem operações contra o Talibã, então gerando desconfiança contra esse tipo de campanha. Então, infelizmente, 2 policiais e um profissional de saúde que estava vacinando contra pólio foram mortos no Paquistão. Bem, passemos agora para o segundo bloco do Giro de Notícias. Giro de Notícias. Três notícias de ontem, quinta-feira, dia 30 de junho. Israel dissolve parlamento e ruma para a 5ª eleição em 4 anos. Pois é, apenas confirmando, né, o cenário que a gente já comentou nos últimos programas, né, confirmada a dissolução do parlamento e novas eleições em Israel. As eleições que vão ocorrer no início de novembro, tá? Então a gente não vai falar bastante disso aqui, porque é só o que a gente fala aqui no programa, a gente está num loop, né, gigantesco. Lembrando que agora o Yair Lapid é o primeiro-ministro de Israel, interinamente até as eleições, e é o principal candidato, né, de oposição ao Netanyahu. O interessante, o Naftali Bennett,
que era o primeiro-ministro até a dissolução, disse que não vai concorrer nas próximas eleições. Tá? Ele disse que deixa um país vibrante, forte e seguro, e que ele provou que pessoas com opiniões muito diferentes podem trabalhar junto. Tá? Ele que não será candidato, talvez por 2 motivos. Né? O primeiro, que ele é milionário. Então, assim, ele, né, não é que ele vai ficar, sei lá, desempregado chorando no canto dele. Né? Ele tem os negócios dele para cuidar, ele tem a grana dele, vai poder curtir umas férias onde ele quiser. E segundo, que muito provavelmente ele correria o risco de não ser eleito. Né? Então, para evitar um vexame, ele nem vai disputar. Porque, lembrando, ele foi eleito por uma plataforma de direita nacionalista. O Yamina, em alguns pontos, né, ele é tão direita quanto o Likud, e boa parte do eleitorado dele talvez veja ele como um traidor, né, ao ter feito o acordo com partidos árabes, com partidos de esquerda. Então ele correu o risco de sequer ser eleito. Também tivemos o avanço, né, em uma das comissões do parlamento israelense de uma lei que proibiria pessoas acusadas de corrupção de formarem o governo. Ou seja, seria uma lei que basicamente impediria o Netanyahu... A ficha limpa. Exatamente, uma espécie de lei da ficha limpa. Mas não é uma espécie de... não é uma lei da ficha limpa porque a pessoa poderia ser eleita. Ela só não poderia formar o governo, ou seja, não pode ser o primeiro-ministro. Né? Então, uma lei visando diretamente no Netanyahu. A questão é que, com a dissolução, né, do parlamento, ela fica congelada, fica paralisada. E aí, uma notícia envolvendo, né, tanto Israel quanto Palestina, a empresa de sorvetes Ben & Jerry's disse que vai vender, né, as suas atividades em Israel para uma outra empresa, já que anteriormente a Ben & Jerry's disse que não venderia, né, os seus produtos em cidades israelenses na Cisjordânia, né, dizendo que são territórios palestinos ocupados e que vender ali era inconsistente com os nossos valores. E aí agora... Lembrando que a Ben & Jerry's foi formada por 2 judeus estadunidenses. O Ben Cohen e o Jerry Greenfield. O nome do primeiro é Owen? Cohen. Cohen? Ben Cohen. Pô, mas quem é o Ben, então? É Ben Cohen. É o sobrenome. Ah, Ben Cohen. Eu achei que Cohen era o primeiro nome. Não. Ah, Ben. É. Ok, Ben & Jerry's, ok. E então agora Ben & Jerry's vai completamente sair de Israel depois dessa, né, da repercussão daquela decisão, e agora vai repassar todas as suas atividades em Israel para outra empresa. E na Palestina, 2 notícias. A primeira delas é que a União Europeia vai voltar a financiar 2 ONGs palestinas, a Al-Haq e o Centro Palestino para Direitos Humanos, depois de 3 meses de suspensão de financiamento. Por quê? Porque Israel havia colocado essas 2 ONGs numa lista de grupos que apoiam o terrorismo. E aí a União Europeia iniciou uma investigação própria sobre essas ONGs para revisar o seu financiamento. E aí o escritório antifraude da União Europeia, cuja sigla em inglês é OLAF, achei isso digno de nota, disse que não encontraram nenhum indício de irregularidades, fraudes e nada substancial para abrir um procedimento legal. Então, com isso, a União Europeia vai voltar a financiar, a enviar dinheiro e cooperação com essas 2 ONGs palestinas. E a segunda notícia é que no túmulo de José, em Nablus, na última quinta-feira, Nablus, que é uma cidade palestina, a gente já explicou aqui a questão do túmulo de José, que é um dos locais mais sagrados para os judeus em Israel. E, no caso, José do Egito, né? Isso, José do Egito. Né? Não o pai de Jesus. E aí, nós tivemos um atentado por integrantes palestinos das Brigadas Al-Quds, que é considerado um grupo terrorista, o ataque deixou 17 palestinos, 2 israelenses e 1 soldado israelense feridos. Segundo a notícia do Jerusalem Post,
de ontem, o Jerusalem Post, que é um jornal de direita em Israel, um jornal mais conservador, ele não fala em mortos, tá? Eu vi nas redes sociais que 2 pessoas teriam morrido. Porém, repito, a notícia do Jerusalem Post não fala em mortes, então não sei se são informações conflitantes ou se foi depois uma atualização. De qualquer maneira, é bom fazer esse disclaimer. 1/3 da população de Nauru está infectada com Covid-19. Pois é, a gente não tem falado muito da pandemia em programas recentes. Teremos o retorno do Átila em breve, conversei com ele essa semana. Porém, essa é uma a gente vai colocar aqui 3 notícias de questões sanitárias, né? Uma delas é essa de que 1/3 da população de Nauru está infectada. A gente sempre comentou, né, os desafios desses países insulares, os países da Oceania, que muitas vezes são países que não realizaram grandes campanhas de vacinação, talvez pensando ali na questão geográfica, na barreira das fronteiras naturais, como uma maneira de defesa contra a pandemia. Então, no caso de Nauru, são 3.161 casos ativos. É claro que o número absoluto é um número pequeno, né? A gente está falando de 3.160 pessoas infectadas, né? Isso é um dia, né, em alguns países, menos até. Porém, é 1/3 da população total. E essa proporção, né, de 1/3 é uma proporção que nenhum país atingiu. Mesmo os Estados Unidos, que é o país que teve mais casos em absolutos, né, não chega a 1/3 da população. Então, Nauru certamente vai ser um caso aí que vai render estudos de epidemiologia, de como a Covid-19 avança, de como ela se desenvolve, etc., e também aquela coisa que a gente já comentou, né? Nesses países insulares, devido a essa vulnerabilidade, basta um filho da mãe não cumprir as regras, que aí já dá um problema para todo mundo. A Coreia do Sul anunciou a sua primeira vacina doméstica contra a Covid-19, tá? A SkyCovione, tá? A vacina SkyCovione, que, segundo eles, é mais eficaz do que a vacina da AstraZeneca, que estava sendo muito utilizada no país e vai ser produzida domesticamente. E sobre a varíola de macaco, né, vamos lembrar, o pessoal do Dragões de Garagem fez um podcast sobre o assunto recentemente, tem vários perfis de gente muito boa nas redes sociais produzindo conteúdo, e nessa semana tivemos os primeiros casos confirmados em Estônia, Porto Rico, Turquia e Bahamas. E a Alemanha passou dos 1.000 casos de varíola de macaco, se tornando o 3º país a passar da barreira dos 1.000 casos, junto com Espanha e Reino Unido. República Democrática do Congo sepulta restos mortais de líder da independência. Pois é, a gente comentou na semana passada, né, a gente repercutiu que a Bélgica devolveu, né, um dente do Patrice Lumumba aos seus descendentes, e com isso agora tivemos a cerimônia em Kinshasa, né, com um desfile, né, inclusive de honras, para o sepultamento do Patrice Lumumba, né, o sepultamento, no caso, dos restos mortais dele, como homenagem, lembrando que o corpo dele, né, foi tomado pelas autoridades belgas e dissolvido, né, uma situação bem bizarra mesmo. Também no continente africano, no caso em Camarões, em mais um episódio, né, de violência na região da Ambazônia, né, a região de insurgência anglófona, tivemos um massacre de 26 moradores da vila de Akwaya por militantes separatistas, eu repito, pelo menos 26 pessoas mortas. Abaixa o volume, porque lá vem Breaking News. Alemanha e Nigéria assinam acordo para retorno dos bronzes de Benin. Pois é, os bronzes de Benin, né, foram saqueados em 1897, quando os britânicos saquearam o então Reino de Benin, mas que fica onde hoje é a Nigéria, né, fica meio confuso porque tem o país Benin,
né? Mas esses bronzes de Benin ficavam onde hoje é Nigéria. E os britânicos saquearam, né, o Palácio Real do Reino de Benin, e a Alemanha, então, né, pelo Museu Etnológico de Berlim, adquiriu diversos desses tesouros, diversos foram distribuídos pelas autoridades britânicas, e aí, agora, o governo alemão e o governo da Nigéria assinaram um acordo para que mais de 1.000 peças históricas de origem nigeriana sejam devolvidas, né, ao seu local de origem. A ministra de Relações Exteriores da Alemanha, a Annalena Baerbock, disse que esse é apenas o início do retorno de mais de 1.000 peças do Reino de Benin que ainda estão em museus alemãos, e elas todas pertencem ao povo da Nigéria. Foi errada a tomada dos bronzes e é errado mantê-los por 120 anos. Esses bronzes, além de tesouros africanos, agora também contam a história da violência colonial. A cerimônia, né, contou com uma devolução, uma entrega também simbólica das primeiras peças de bronze, e no início da semana a Alemanha também já havia anunciado acordos com Camarões, Namíbia e Tanzânia para devolução de tesouros arqueológicos. Lembrando que esses 3 países, ou parte desses países, em algum momento, também foram parte do Império Colonial Alemão. Então, esses 3 países também vão receber tesouros arqueológicos de volta. No caso da Namíbia, são 23 artefatos. No caso da Tanzânia, são cerca de 15 artefatos. E no caso de Camarões, a matéria da Al Jazeera não especifica quantos. Tá? Mas então, 2 notícias dessas iniciativas de cooperação entre a Alemanha, suas autoridades, seus museus, e os países africanos que tiveram seus tesouros pilhados, né, durante o período imperialista europeu.